Galera, já sabemos mais sobre o novo Estatuto do Santos, que em breve deve ser votado no Conselho Deliberativo e, se aprovado, colocado em assembleia para os sócios, assim como eu e muitos que estão aqui assistindo, votarem para o sim ou para o não para a alteração do novo Estatuto do Santos. Claro, não temos ainda o texto na íntegra, mas temos uma reportagem importante do Giovanni Martinelli no Diário do Peixe, destrinchando aqui alterações que estarão nesse novo estatuto. Vamos lá. Então vamos nos dirigir diretamente à reportagem do Diário do Peixe. Não antes de você deixar o seu like e se inscrever no canal, mas principalmente compartilhar esse conteúdo com os santistas, porque esse conteúdo é de muita importância. Aqui não trata-se de uma opinião minha a respeito do desempenho de um jogador especificamente, se eu acho que o cara tem que jogar, se eu acho que o cara não tem que jogar, se o cara tá contribuindo, se o cara não tá. Não trata-se de uma opinião minha a respeito de um dirigente, de um treinador. Aqui é sobre o futuro do Santos e a gente tem que estar muito ligado nisso. Nem todos os canais que cobrem o Santos vão repercutir isso com a profundidade necessária. A gente já conhece. Então é importante que todo mundo compartilhe assim que receber esse vídeo, para que o maior número de santistas possíveis fiquem sabendo do que se trata, as primeiras alterações estatutárias que foram apuradas pelo Diário do Peixe através da matéria do Giovanni Martinelli. Então, sem mais delongas, vamos aqui à matéria que diz: novo Estatuto do Santos altera a SAF, acaba com o comitê de gestão e prevê remuneração ao presidente. Vamos lá. A proposta do novo Estatuto Social do Santos será apresentada ao Conselho Deliberativo em reunião na próxima quinta-feira, já essa semana. Entre as principais mudanças do novo texto estão alterações no capítulo referente à SAF, fim do comitê de gestão e possibilidade de remuneração ao presidente e ao vice. Em relação à SAF, o texto atual, em seu artigo 5º e parágrafo 3º, diz que o Santos poderá constituir sociedade de qualquer tipo ou deter participação societária em uma sociedade que tenha como objeto a prática esportiva profissional e que seja classificada como entidade de prática desportiva participante em competições profissionais, nos termos definidos pela Lei 9.615 e suas alterações, inclusive a Lei número 10.672, e transferir a ela os bens móveis e direitos relativos à modalidade profissional presente no objeto social da mencionada sociedade que sejam necessários para o seu desenvolvimento. Esse é o texto atual. No parágrafo 4º do mesmo artigo, existe a parte do texto que gerou interpretações diversas entre os conselheiros e torcedores. O texto diz que, caso ocorra transferência de bens ou direitos do clube à sociedade mencionada no parágrafo anterior, já lido por mim, o Santos deverá deter, no mínimo, 51% das ações ou cotas em que se divide o capital social votante e total da sociedade. Então, o atual estatuto permitiria, em tese, pelo menos o entendimento de alguns, há divergências, que o Santos só pudesse vender a SAF 49% de suas ações e não mais do que isso, tá? O novo texto do artigo 5º diz o seguinte: é facultado ao Santos realizar a operação ou reorganização societária de modo a implementar transformação de tipo societário, promover cisão parcial ou total do seu patrimônio relacionado à prática desportiva profissional, constituir sociedade empresária, realizar drop-down, deter cotas de fundo de investimento e ou deter participação societária em sociedade de qualquer tipo, incluindo sociedade anônima do futebol, operação societária, que é a SAF, nos termos desse estatuto e da legislação vigente. O Santos poderá transferir para o fundo de investimento ou para a sociedade empresária, inclusive sociedade anônima do futebol, SAF, resultante de operação societária, ativos ou passivos de qualquer natureza observada na legislação vigente. O novo texto muda os dados sobre o percentual da participação do Santos na sociedade. De acordo com o parágrafo 9 do mesmo artigo, o clube deverá deter no mínimo 10% das ações ou cotas que se divide o capital social votante e total da sociedade ou de fundo de investimento. Então aqui
No novo estatuto que será proposto, o Santos poderá vender até 90% de suas ações a uma empresa ou a um dono. Tá? Então isso tira a dúvida jurídica que existia com relação ao antigo estatuto do Santos não poder virar SAF ou não poder virar SAF vendendo acima de 49%, que inviabilizaria a SAF. Então essa parte corrigida, essa parte ok. Vamos lá. O novo texto do estatuto também determina quais os passos para uma possível implementação de SAF. A mesa do Conselho Deliberativo terá que convocar uma reunião em até 30 dias após o recebimento da proposta. Só que a gente já sabe, a aprovação total ou parcial precisaria de 2/3 dos votos do Conselho. Ou seja, na primeira votação que esse conselho que passar pelo Conselho, 2/3 do Conselho tem que votar para sim. Em caso de aprovação, a diretoria executiva terá 30 dias para alterar a proposta e submetê-la novamente ao Conselho. Em caso de aprovação parcial, a diretoria também terá 30 dias para fazer ajustes antes de mandá-la novamente aos conselheiros. Então, parece que mudou a história de votar o estatuto inteiro. Agora pode-se votar parcialmente, se é o que está posto aqui. Se a proposta for aprovada por 2/3 dos conselheiros, será convocada uma assembleia de sócios para votação da proposta. E aí, na assembleia de sócios, já vai ser com o estatuto pronto. Você, associado do Santos, quando chegar a votação para você, você vai votar ou no estatuto todo, passa tudo, ou não passa nada, tá? Outras mudanças significativas no novo texto do estatuto são referentes aos órgãos de governança do clube. E aqui a gente já sabia, e a gente dizia, que o novo estatuto não trataria apenas a questão da SAF, trataria outras questões, e muita gente com medo dos famigerados jabutis, o que seria coisas que privilegiariam determinadas pessoas politicamente e que passariam junto nesse estatuto com a desculpa de que está se ajustando para uma SAF, que é um desespero da torcida para ter. Então, por trás de toda essa história, pessoas da gestão hoje politicamente bem engajadas no clube poderiam se beneficiar. Vamos tentar entender essa história. A proposta acaba com o comitê de gestão da forma como ele existe hoje. Bom, até aqui não vejo problema, acho que essa criação do comitê de gestão foi um erro. No entanto, o novo texto cria um conselho de administração, a diretoria executiva e os assessores especiais da presidência. Isso aqui eu discordo abruptamente. A diretoria executiva será composta pelo presidente, vice e 7 diretores estatutários. Administrativo, financeiro, jurídico, futebol profissional, futebol de base, marketing e comunicação. Todos eles indicados pelo presidente. Para eu ter uma opinião mais bem embasada sobre isso, é preciso olhar as práticas dos grandes clubes do mundo e entender como que os seus estatutos são feitos, tá? Eu estou repercutindo essa notícia aqui agora, estou lendo junto com vocês, então algumas coisas não necessariamente eu terei uma opinião nesse exato momento formada. A gente precisa estudar, refletir, conversar com advogados, conversar com entendidos de estatuto, com as melhores, entender quais são as melhores práticas para dizer isso aqui eu sou muito contra, isso aqui eu sou muito a favor. Claro, se eu continuar lendo aqui e ver absurdos, eu já posso comentar, mas até agora prefiro esperar um pouco. O Conselho de Administração seria um órgão de natureza consultiva e estratégica, destinado a apoiar e assessorar o presidente da diretoria executiva no exercício das funções. Bom, isso aqui, né, esse conselho de administração validaria, né, os Marcelinhos Teixeiras, os Bozelinhas, né, que hoje não tem cargo, eles ficariam super felizes com isso, porque eles passariam a ter. Ele será formado por 3 conselheiros indicados pelo presidente, que seriam profissionais de reconhecida idoneidade, experiência e mérito, cuja atuação no mercado lhes confira notórios saber nas áreas de administração, finanças, desporto, direito, gestão empresarial e matérias correlatas do interesse do clube. O Conselho de Administração teria que se reunir ao menos 6 vezes no ano e propósito de a. Emitir pareceres sobre matérias estratégicas, b. Recomendar boas práticas de governança, compliance e integridade, c. Apreciar previamente propostas de alteração estatutária, planos plurianuais e gestão e orçamentos estratégicos.
D. Acompanhar de forma independente o desempenho financeiro e patrimonial do clube, propondo medidas de sustentabilidade. Os conselheiros de administração poderão ser remunerados, ou seja, Bozelinha ganhando uma grana, Marcelinho Teixeira ganhando uma grana. Além dos 9 membros da diretoria executiva e dos 3 membros do conselho de administração, o presidente poderá indicar até 3 assessores especiais da presidência, que poderão ser remunerados ou não, ficando o regime da contratação a critério da presidência. Ou seja, o presidente remunera quem ele quiser. Já não gosto. O Bozelinha sim. O fulaninho não. Já não gosto. Tem que ter um critério claro. Caso seja remunerado, poderá ser funcionário do clube ou contratado como PJ. Os assessores da presidência, quando forem membros do Conselho Deliberativo, deverão se licenciar por tempo indeterminado e não perderão o tempo do mandato do triênio no caso de serem conselheiros eleitos. A proposta ainda prevê a possibilidade de remuneração ao presidente e ao vice. Ela precisaria ser aprovada pelo Conselho Deliberativo e não poderia ser superior a 70% do teto do funcionalismo público federal, que hoje é de R$ 46,3 mil. Então, o presidente poderia ganhar até 70% desse valor aqui. Vamos fazer uma conta de padaria hoje, né? Vamos lá. Abrir minha calculadora aqui. 46,3, é isso? Certo? É isso. Menos 70%. Ou seja, o presidente deveria ganhar um salário aqui de até R$32 mil. O que, sinceramente, gente, para as funções do presidente, para tudo que ele, em tese, deveria fazer, para se abrir mais margem para que pessoas que não são multimilionárias pudessem se engajar a ser presidente do Santos, não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema o presidente do clube com as suas funções, que são as mais duras, e o cara precisa servir ao clube 24 horas por dia, que o cara ganha R$32 mil. Acho que é um salário condizente com a função. O vice não poderia ter remuneração superior a 50% do salário do presidente. Então, o vice de 32 ganharia 16 conto. É isso. Que também eu acho um valor bem ok. Outro ponto importante da proposta trata dos requisitos para candidatura à presidência. Vamos lá. O interessado precisa ter mais de 30 anos. Ok. Se bem que, Marcelo Teixeira foi eleito lá no seu primeiro mandato com menos de 30 anos. Ele já não poderia ser eleito naquela altura. 10 anos de participação como sócio e ter participação no Conselho Deliberativo por no mínimo 3 mandatos. Aí eu já sou contra. Desculpa. 10 anos como sócio, aí ok, beleza. Mas ter participação no conselho por no mínimo 3 mandatos completos, da maneira como hoje são eleitos, como é eleito o conselho, desculpa, isso aqui vai asfixiar o Santos. Vai colocar o Santos nas mãos das mesmas pessoas sempre. Sou completamente, isso aqui eu não preciso nem estudar, né? Isso aqui eu sou completamente contra. Excetuados os casos de afastamento para prestação de serviço junto à diretoria executiva do clube, em cargos não remunerados e desde que tenha exercício estes pelo mesmo período de seu mandato no Conselho Deliberativo. A proposta ainda diminui para 100 o número de conselheiros eleitos e determina o prazo mínimo de 5 anos da associação para votação nas assembleias do clube, ou seja, diminui o número de conselheiros, o que torna ainda mais difícil, que eu não sou contra diminuir o número de conselheiros, mas torna ainda mais difícil que uma pessoa tenha 3 mandatos completos para que então ela possa ser um possível candidato à presidência do clube. De novo, isso aqui eu mudaria. Pois bem, vocês viram então, esse é o resumo da matéria, essa é a matéria do Giovanni Martinelli no Diário do Peixe. Vocês viram aqui então que não trata-se só de alteração para a SAF, trata-se de acabar com comitê de gestão, mas ao mesmo tempo criar uma diretoria executiva ali de 7 pessoas, uma assistência especial da presidência que receberia grana ou não, dependeria do presidente, ele poderia remunerar todos os seus hoje conhecidos aspones, poderiam aí bradar de que são funcionários do clube, etc e tal.
Pois bem, só que ao mesmo tempo dificulta muito a vida de um possível candidato à presidência do Santos. E de novo, a gente não tem certeza com relação ao processo de SAF, como que vai ser. Porque claro, diante de uma SAF que o clube tem um dono, pouco importa no frigir dos ovos quem é o presidente da associação, né? Quem detém os 10%, ele representa o clube. Isso é importante para fiscalizar e tal, mas o cara não vai ter poder quase que nenhum, a não ser de fiscalização. Mas ainda assim, não se pode dificultar tanto uma pessoa santista que colabora com o Santos há muitos anos, que é torcedor e que tem know-how, expertise, que se quer concorrer a uma eleição. Dificulta muito. Eu não gosto. Não aprovaria essa parte. Portanto, algumas partes eu vejo como positivas, outras nem tanto. Eu acho que o conselho tem que discutir e vamos ver o que eles vão aprovar. Vai ficar essa discussão, podem aprovar completo o estatuto, podem aprovar parcialmente. Uma vez que esse estatuto tiver sido totalmente aprovado pelo conselho, ele vai para a Assembleia de Sócios. E se acontecer, na minha visão, tá? Se aprovar o estatuto do jeito que ele está hoje, o meu voto seria não, enquanto sócio, para a mudança desse estatuto. O meu voto hoje seria não. Eu espero que se mude, que se melhore esse estatuto, para que o associado possa votar sim. O associado não pode ter pressa. Não pode ter pressa. Tem que ter calma para que o Santos vá para o melhor caminho possível. Não é hora de ter pressa. Eu sei que os resultados estão à porta, eu sei que a possibilidade de ser rebaixado de novo ela é real, eu sei que a gestão é um lixo, eu sei de tudo isso, mas não dá para se fazer nada com pressa. É o futuro do Santos que está em jogo. Bom, vamos ver aqui opiniões na internet. Deixa eu ver se o Giovanni Martinelli tweetou qualquer coisa, porque ele quem apurou. Deixa eu ver se de repente ele tem alguma informação a mais. Ó, ele escreveu aqui, tá? Vamos reagir. A proposta do novo Estatuto do Santos tem, ponto 1, adequação ao texto da SAF. Acho ok. Acho ok também. Fim do comitê de gestão. Acho ok. Acho ok também. Remuneração ao presidente. Acho ok também. Ele também acha. Diminui o número de conselheiros para 100. Ele acha ok? Também acho. But, ou seja, mas, cria 7 diretorias estatutárias, conselho de administração com 3 pessoas e até 3 assessores especiais da presidência remunerados. Segundo ele, ridículo. Estabelece que o candidato à presidência precise de 3 mandatos completos no conselho. Ridículo. É cláusula de barreira. Portanto, concordei com ele comigo, sem a gente nem ver. Eu acabei de ver aqui em tempo real a opinião. E é importante ver a opinião do cara que escreveu a matéria, do cara que é hoje dono de um dos principais veículos de cobertura exclusiva sobre o Santos. Entender que estamos no mesmo caminho. Eu espero que essa seja a opinião de mais santistas, para que quanto mais santistas que são desprovidos de interesses políticos dentro do clube se colocarem com essa opinião, vai forçar com que o conselho retire esses chamados jabutis, vote contra eles na votação de reforma estatutária, já que isso vai ser podido fazer. Então venha um estatuto perfeito não existe, mas alinhado com os interesses do sócio, para que o sócio possa votar sim, para que o sócio não possa barrar os interesses do Santos em curto prazo. É importante que isso seja mudado agora, já, e passa pelo conselho. Vamos ver qual vai ser a atuação do conselho nesse caso aqui. Eu não faço a menor ideia. A gente vai ter que esperar para ver qual vai ser a atuação do conselho. Mas eu quero saber de você. O que você achou dessas propostas do novo Estatuto do Santos? O que você achou? Comenta aqui, quero muito saber a sua opinião. Vamos continuar discutindo essa situação pelos próximos dias. Afinal, quinta-feira, esse novo estatuto vai ser apresentado. Pode ser que até lá, vai ser apresentado no conselho, pode ser que até lá a gente descubra outros jabutizinhos no meio disso tudo, e então a gente tenha que voltar aqui. E vamos tentar entender também, apurar qual vai ser o entendimento do conselho diante desse texto.
É muito importante que a gente esteja ligado nisso. De novo, agora data FIFA. O Vojvoda vai treinar o time. Muita coisa para acontecer. Não é hora de falar de campo e bola, na minha visão. O Santos vai jogar só contra o Corinthians só na outra quarta-feira, são 10 dias. Então é hora de olhar para as movimentações relevantes que explicam a derrota para o Ceará por 3-0 no seguinte sentido, que vai muito além de uma série de equívocos e erros de um treinador que acabou de chegar. Que vai num lugar de falta de gestão, de planejamento, de pagamento de um elenco que é um dos 5 mais caros do país, que briga para não cair. Tudo isso o Santos precisa evoluir. Não é só falta de dinheiro. O Santos foi a 4ª equipe que mais gastou esse ano para contratar jogadores no Brasil. E o Santos montou um elenco ridículo, porque o Santos não tem gestão. Então, tudo isso, todas essas questões aqui que eu sei que afastam um pouquinho o torcedor do, não quero saber disso, quero saber do Tiquinho, quero saber... Se vocês não se ligarem nisso, vocês não vão ser felizes de novo. Ou o Santos não tem saída. Ele não tem um contingente de torcida como tem o Corinthians, como tem o Flamengo, como tem o São Paulo. O Santos precisa que a maioria dos seus torcedores sejam engajados politicamente nos interesses do clube. É aqui que a gente vai virar o jogo. Então, portanto, eu sei que é chato, eu sei que tem que ler um monte, os caras botam um monte de parágrafo que dificulta a leitura do santista médio, etc. Mas é para isso que eu tô aqui, para isso que outros canais que vão cobrir esse assunto com honestidade intelectual, que eu sei que tem, estão aqui também. Para te colocar diante dos seus olhos o que estão fazendo com o clube. Porque depois não adianta chorar. Depois não adianta dizer acabaram com o Santos. Não adianta. Vamos votar num estatuto que transforme o Santos, dê adequação jurídica para uma transformação em SAF? Vamos. Desde que não tenha escândalos como esse estatuto aparentemente tem. Então, para isso que a gente recusa o estatuto quantas vezes for necessário. Eu espero que os associados estejam unidos nesse sentido com relação aos interesses do Santos e não com relação a interesses escusos. Espero que nós sejamos maioria e eu acredito que somos. Mas comenta aqui o que vocês pensam. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.